Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olá, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. E para esse WhatsApp 96803-8319, você vai mandar aí o nome do seu pastor ou da sua pastora pra gente agradecer a Deus pela vida deles. Fizeram aniversário ontem ou estão fazendo aniversário hoje. É dia da gente comemorar e, sobretudo, agradecer a Deus presente da vida deles. Maravilha, manda aqui pra gente, vai ser bom demais ter a sua participação conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Olha, gente, nessa quinta-feira nós continuamos a nossa série Você e o Candidato. Você, o candidato, nesta quinta-feira será o quinto e último que nós vamos receber. Nesta quinta-feira estará no programa o candidato Antony Garotinho, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Você pode mandar pra gente a sua pergunta para o Garotinho. Você pode encaminhar pra gente aqui pelo e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, ou você clica ali no site da 93, tem ali as imagens, né, na televisão do site, na TVzinha do site, é aquela imagem, né, com os candidatos. Você clica ali na imagem de Antony Garotinho e essa pergunta será encaminhada para ele. Funciona assim, você faz a pergunta, eu vocalizo e o candidato responde. É o Debate 93 especial nesta quinta-feira, o quinto e último candidato a ser entrevistado antes das eleições ao governo do estado do Rio de Janeiro. O seu rádio está no Debate 93. Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo: JR, antes de me converter eu trabalhei para uma pessoa e eu não fui muito honesta com ela. Hoje nem consigo falar muito sobre isso porque me envergonho. Já pedi perdão a Deus e tenho certeza de que ele me perdoou, mas ouvi uma pregação em que o pastor afirmava que para receber o total perdão é preciso confessar à pessoa o que fizemos. O fato é que eu já pedi perdão a essa pessoa, mas sem confessar o que fiz. O problema é que nos tornamos muito amigas e eu não sei o que essa confissão poderia causar à nossa amizade. Confesso meu erro e corro o risco de perder uma amizade preciosa? Para receber o perdão total de Deus, tenho que dizer à minha amiga que a enganei? Eu quero ouvir a sua opinião, a sua participação com a gente no Debate 93 de hoje, participando conosco sempre a sua palavra pelo nosso WhatsApp, o 96803-8319, dando pra gente a sua opinião. Como fazemos todos os dias, vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa hoje, a pastora Nadiege Macário. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio 93 e bom dia aos nossos debatedores. Eu queria destacar uma palavrinha aqui que ela colocou: antes de me converter. Então, tudo isso aconteceu antes. Ela se converteu e, detalhe, não só se converteu, como ela realmente se arrependeu, porque ela diz aqui que ela se sente envergonhada. E ela pediu perdão a Deus e pediu também perdão a essa pessoa, mas sem entrar em detalhes. Eu acredito que se essa pessoa quisesse saber detalhes do porquê ela estava pedindo perdão, essa pessoa teria perguntado: mas por que você está me pedindo perdão? O que você fez que eu não sei?
mas a pessoa não perguntou sobre isso. Então ela simplesmente falou, tudo bem, até porque acredito eu que essa pessoa tenha percebido que ela se converteu. Parece-me que essa mulher, ela também era crente, ou é crente. Então, é uma serva do Senhor. Então eu acredito que esse perdão já aconteceu sim, Deus já a perdoou. Agora a gente só tem que estar preocupado com uma situação que hoje pode estar passando no coração dela, uma cobrança por ter ouvido algo. Se isso está fazendo mal a ela tem que resolver. E como ela vai resolver? Aí o Espírito Santo de Deus vai direcioná-la para isso. O querido pastor Gilton de Medeiros, muito bom dia, seja bem-vindo. Algumas pessoas querem ser mais justas e algumas pessoas sabem que não foram perdoadas. São dois times diferentes, da direita e da esquerda. Direita e esquerda não, o de um lado de lá, um lado de cá. E essa pessoa está do lado de lá, ela diz assim, não, olha, para ser perdoado eu preciso pedir perdão, preciso escrever, preciso falar para todo mundo, preciso colocar na rádio, preciso ir lá na frente da igreja, eu tenho que falar, vai se sentir menos culpado, tendo o seu pecado sendo expiado, desde que esteja de forma pública e retumbante assim. Outros não precisam disso, mas também não se sentiram perdoados. E aí existe uma cobrança interna. Você pode dizer para a pessoa assim, você está perdoado? A pessoa diz, mas eu não me sinto. E que chega ao ponto saudável para isso, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. É sempre uma alegria, um privilégio estar aqui participando desse debate. JR, eu quero usar como ponto de partida para um raciocínio uma das regras daquele grupo de narcóticos anônimos, as pessoas que buscam, e alcoólicos anônimos também, que buscam a reparação pelos seus erros cometidos no tempo da dependência química. Nesse processo, um dos tópicos, dos 12 tópicos que eles adotam é confessar os seus erros, reparar os seus erros, indenizar os seus erros quando possível, desde que isso não traga outros prejuízos maiores. Então, a índole, a intenção é confessar o erro, é torná-lo público ou pelo menos torná-lo ciente para quem foi prejudicado, até mesmo indenizar a quem foi prejudicado, desde que isso não cause um outro tipo de prejuízo. Porque o que importa aí é que a pessoa que busca a reparação consiga se reparar, mas não cause outros danos a quem ele já causou danos antes. Então a ideia é, se for contribuir, faça. Se não for contribuir, é melhor não fazer. E aí vem o outro lado que você destacou. Como é que eu me sinto perdoado se eu não tornar público, se eu não confessar? Aí nós entramos num território que é da maturidade espiritual. Se eu não consigo sentir que Deus me perdoou, mesmo Ele tendo me perdoado, se eu não consigo me sentir perdoado, mesmo sabendo que eu já me arrependi, eu tenho que ver com a minha maturidade espiritual e não com as pessoas que estão à minha volta. É uma questão interna minha que eu preciso trabalhar. Querido pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo. Estou ouvindo aqui, lendo os nossos ouvintes, quando nos batizamos somos novas criaturas, mas creio que essa moça está com a consciência pesada e talvez ela não seja perdoada por sua amiga, é uma situação difícil. Outra querida ouvinte dizendo ela tem que falar para sua amiga, mesmo que isso custe a perda dessa amizade. E a gente tem essa luta dessa questão que envolve a necessidade de uma reparação, dito aqui pelo pastor Gilton, também abordado pela pastora, e a gente precisa identificar que às vezes a pessoa está passando um prejuízo na vida violento por uma coisa que eu causei. Se eu causei um prejuízo a alguém e essa pessoa vive o resultado do prejuízo na sua vida, mas não sabe que eu causei, e eu estou ao lado dessa pessoa como se nada tivesse acontecido, ou ainda que eu tenha dito uma frase mais ou menos assim, perdão aí por qualquer coisa, se eu te fiz qualquer coisa, isso não é perdão. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e a todos os ouvintes. Bom, na verdade o texto que ela escreve acaba sendo muito superficial, porque você não sabe de fato o que aconteceu. Obviamente que existe o perdão e existe o reparo.
Existem coisas que você deve pedir perdão e outras coisas que você deve reparar o dano causado a outra pessoa, o que não parece aqui. Parece que a moça que caminha com ela está caminhando muito bem. E eu gosto muito da questão, existem 2 textos bíblicos, eu quero abordar a frase do pastor, e aí existe um perigo, veja bem, ela estava bem, pelo que eu entendo, até ela ouvir uma pregação. A partir do momento que ela ouviu aquela pregação, em que o pastor dizia que ela deve confessar o pecado, a pessoa, para conseguir o perdão total de Deus. Aí nós vamos voltar numa época do confessionário. E isso é totalmente antibíblico, porque Provérbios, o pessoal gosta muito, 28:3 diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. De fato, mas alcança misericórdia de quem? Confessa a quem? Confessa a Deus. Alcança a misericórdia de Deus, porque o confessar o nosso pecado ao irmão não é para receber perdão, é para sermos curados. Se você ler isso em Tiago capítulo 5, versículo 16, ele diz que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para recebermos cura e não perdão. O exercício do conversar, do diálogo, traz cura e não perdão. Perdão é só Deus. Agora, abro aspas, se ela causou algum dano a essa moça, como foi bem falado pelo JR, que essa moça ainda sofre esse dano por causa do erro dela, então vale a pena ela sentar e conversar e tentar até reparar esse dano, que é importantíssimo para esse momento. Pastor Edson de Assis, muito bom dia, seja bem-vindo. Como se posiciona o senhor em relação a esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. É uma situação difícil que você me coloca, me deixar por último depois de uns debates desse nível aqui, não é fácil não. Olha só, eu vou me pegar aí um pouquinho na última frase dela, que diz o seguinte: para receber o perdão total de Deus, tenho que dizer à minha amiga que a enganei. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, todo pecado, todo erro que cometemos contra qualquer pessoa, né, independente de ser direto ou não a Deus, ele é um erro contra Deus, é um pecado contra Deus. Então, a princípio, todo pecado nosso, tá? Independente da situação, nós, na verdade, vamos ofender a Deus com o nosso pecado. Agora, existe uma diferença do perdão divino e o perdão humano. O perdão divino é completo, né? Ele independe do perdão humano, tá? Nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que foram perdoadas por Deus sem ser perdoada pelos homens. Nós temos aquela mulher adúltera, né, que foi levada perante Jesus Cristo a perdoou, né? Os seus acusadores, não sei, saíram, né? Enfim, um dos malfeitores pendurado na cruz, tá? Ele pede perdão ali na cruz a Jesus Cristo, ele não teve tempo de pedir perdão às pessoas com que que ele lesou, que ele roubou. Então, uma coisa é o perdão divino, tá? O perdão divino é completo, e toda vez que nós confessamos nossos pecados a ele, independente de qualquer situação, eu acredito no perdão dele. Agora, outra coisa é o perdão humano, né? Ela cometeu o erro com uma pessoa que é uma amiga hoje, é próxima dela, que tem uma grande amizade. E aí, eu acho que a mensagem do pastor entrou no coração dela devido à consciência dela, né? A gente tem algo dentro da gente, que é a nossa consciência, que é aquilo que diz o que está errado e o que está certo pra gente, né? A nossa consciência, ela é formada primeiro na nossa infância, né? E depois na nossa conversão. No momento dela, a sua consciência, quando ela ainda não era crente, de repente não a acusava. Mas agora que ela é convertida, que ela é uma nova criatura, essa consciência pesa nela, tá? Então, eu acredito que ela, por estar se sentindo mal com a situação, uma conversa com a sua amiga, tá? Talvez vai ajudar, até porque parece que ela caminha junto com essa amiga. Ela vai sempre estar pensando, poxa, eu fiz um mal a esta pessoa. Duas hipóteses aqui que vão nos ajudar a pensar. Uma é, supondo que essa amiga saiba, esteja esperando o momento da confissão e da conversa franca. É só uma hipótese. Agora eu quero perguntar para os nossos ouvintes o seguinte: o que você gostaria que acontecesse com você se você fosse a vítima dessa história aqui?
Você não é a nossa ouvinte que escreveu, que está pensando se deve ou se não deve contar, confessar e abrir o jogo. Imagina que você é a pessoa que foi prejudicada. Como que você gostaria que tratassem esse assunto com você? Deixa pra lá, vida que segue e toca a vida, não volta nesse assunto. Você preferia não saber ou você preferia saber através da pessoa ou você preferia correria o risco de eventualmente saber através de outra pessoa e poderia ser uma traição dupla? Eu quero saber, ouvinte, a sua opinião. É o ponto de vista diferente, é o ponto de vista da pessoa que vai receber essa mensagem, que pode ficar assim, poxa, você não precisava ter dito nada, a história está resolvida, agora você trouxe isso à tona outra vez. Ou alguém vai dizer assim, olha, eu quero te agradecer, porque eu tinha desconfiança, mas eu agora vejo que você é uma pessoa honesta, correta, você mudou. Em outros tempos, quando você não era cristã, você não falaria nada com a maioria. Hoje você me procura e fala, eu não sei o que seria melhor para os nossos ouvintes. Estou pedindo a eles que deem a opinião aqui. Daqui a pouquinho eu vou contando aqui para vocês o posicionamento deles. São 11h17, pastora. Bom, como foi colocado bem aqui, o perdão de Deus, ele é total. E ainda foi colocado também que quando a gente confessa ao outro, a gente tem a cura. Então, eu acredito muito que nesse momento, por ela ter ouvido esta mensagem, por estar com o coração pesaroso, ela precisa realmente conversar com essa amiga hoje, né? Para que ela receba essa cura, porque não tem mais como ela voltar atrás. Houve esse perdão, mas ela precisa agora confessar essa cura. E se fosse eu, a pessoa que fosse receber esse pedido de perdão, eu ficaria muito grata, porque provavelmente eu já saberia, né? Porque são situações, porque essa menina trabalhava com ela. Trabalho, né? Trabalhou, entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, claro, óbvio, eu percebo o que ela faz. E ela não era crente antes, mas ela se converteu. Mas mesmo convertida, eu já sei. Então, seria muito bom que ela realmente confessasse ou conversasse comigo, mostrando o que ela fez e mostrando que ela está arrependida, porque hoje ela é uma nova criatura. Então, eu acredito que a minha amizade com ela, no meu caso, ficaria mais fortalecida. Eu creio nisso. Nós temos que entender algumas coisas aqui importantes também. Primeiro, ela não era evangélica. Aí a gente está trabalhando por hipótese. Digamos que, por hipótese, ela, de alguma maneira, roubou alguma coisa dessa moça. Por exemplo, a moça que vai ouvir, talvez vai lidar com isso com muita facilidade. Agora, digamos que essa moça, antes de aceitar Jesus, ela tinha uma conduta moral um pouco, talvez, diferente, e ela tenha saído com o namorado dessa moça. E hoje essa moça nem namora mais esse cara, já se casou e a vida seguiu. Se ela tocar nesse assunto, é muito complicado, porque quando se toca num assunto de vida, de família, gera-se uma desconfiança muito grande. E por mais que as duas caminhem juntas, talvez hoje ela pensaria o seguinte, caramba, será que em algum momento ela não vai querer tomar meu marido? Então é muito complicado a gente trabalhar por hipótese, por isso que eu estou dizendo que cada caso é um caso. Pois mas nessa hipótese que o senhor traz, pastorzão, o senhor traz uma hipótese seguinte, a ouvinte diz, antes de me converter, então ela não era. Ela não era convertida. Trabalhei para uma pessoa, não fui muito honesta com ela. É evidente que pode ter uma questão que envolva relacionamento. É lógico que pode ter. Mas o texto nos conduz aqui para o entendimento que é um desvio financeiro, um produto, enfim, tirou produto, enfim, alguma coisa que tem a ver com a honestidade no trabalho. Exato. E não uma questão que envolva relacionamento, né? Pelo encaminhado texto que a nossa ouvinte manda. Agora, JR, independente do tipo do ato, do erro que ela cometeu, a questão é possível manter essa amizade escondendo esse fato? É amizade? Pois é, aí que entra esse desdobramento, porque ela se diz muito amiga hoje, ela se diz muito próxima. Até que ponto é possível manter esse nível de amizade sem ter essa transparência? Então, ela precisa pesar, e eu volto ao exemplo dos alcoólicos anônimos, porque eu acho muito prático, muito real. Eu devo confessar, eles assumem isso, eu devo confessar todos os meus erros, eu devo buscar a reparação de todos os meus erros, eu devo consertar aquele erro que eu cometi
em tudo que eu puder. Eu só tenho que pesar se ao fazer isso eu não vou criar novos problemas. Então, o princípio é a transparência, é confessar o erro, é pedir perdão, dizendo, olha, eu fiz isso, eu talvez por ambição, ou talvez por inexperiência, ou talvez por egoísmo, mas eu fiz. Tentar consertar. Agora, a gente não sabe a extensão desse erro. A gente não sabe se foi um desvio financeiro, como já foi pensado aqui, se foi um problema de relacionamento, que é a hipótese menos provável, mas não está excluída. A gente não sabe nem se ela criou situações quando houve, digamos, esse desvio, que essa amiga teve que honrar um compromisso. Financeiro, uma perda financeira. Teve um problema com o nome no SPC, às vezes pegou um cartão de crédito emprestado, usou, não pagou. Quer dizer, a gente não tem muitos elementos. Tem a perda tem a perda que pode ser dívida, tem a perda que pode ser o não ganho, ou pode ser os dois. Então, de uma forma ou de outra, existe aqui uma questão e a gente precisa apresentar o que o Evangelho ensina, o que a Bíblia nos ensina, qual é o posicionamento bíblico, porque compreendemos que cada caso é um caso, mas a Bíblia tem um princípio. O princípio bíblico é o que vai nos nortear. Se é hoje um pouquinho, amanhã depois, e aí faz um plano para poder desenvolver isso, mas de um jeito ou de outro, manter a história na escuridão, para essa ouvinte não dá. Vou dizer para vocês, para outros ouvintes pode ser até que dê, mas para essa ouvinte, se desse, ela não nos escreveria. É verdade. Se ela tivesse tranquilona, já anteontem, será que dia que ela enviou? Então, assim, supondo que ela tivesse enviado esse e-mail ontem, anteontem, isso não preocupava, até o dia que ela ouviu a pregação. Se o pastor deu uma exagerada lá, isso é uma opinião de vocês aqui, vocês que vão avaliar. Mas nós não vamos avaliar o pastor, nós vamos avaliar o conteúdo que está ali. Agora, que isso mexeu com ela de uma forma que é incomum, a ponto de nos enviar o e-mail, nós precisamos dizer que isso é verdade, né, pastor? JR, receber perdão também não é fácil. Né? Se a gente acha que perdoar é difícil, receber perdão também é difícil. Nós temos alguns casos bíblicos, nós temos, por exemplo, o filho pródigo, né? Ele, quando se arrepende do que ele fez, ele diz, eu vou voltar para o meu pai, vou pedir que ele venha a fazer com que eu seja recebido como um dos seus empregados. Entendeu? O pensamento inicial dele é a dificuldade de voltar à posição de filho. Nós vemos os irmãos de José, né? Quando José perdoou eles pela primeira vez, e depois da morte do pai, eles acharam, olha, José agora vai acabar com a gente, vai mandar prender, vai mandar fazer aquilo outro, e José teve que declarar novamente perdão para eles. Então, nós vemos que algumas pessoas sofrem por não receber o perdão. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande com isso aí. Algumas pessoas, elas entram em depressão, elas ficam mal, tá? Por não receber o perdão. Então, nesse caso aqui, desta mulher, né? Eu aconselho ela, já que isso está incomodando muito, você falou muito bem, cada um tem a sua consciência. De repente, em outra pessoa, tá? Não incomoda tanto um fato desse, mas no fato dela, no caso dela, incomoda. Então, para que ela possa prosseguir caminhando com esta amizade, vá lá, confessa, abre o seu coração. Se de repente a amiga lhe perdoar, amém, graças a Deus, tá? Continue com a amizade. Se a amiga dizer para ela, olha, não dá mais para caminhar com você, olha, pelo menos você vai saber, né, a história, o nível de amizade dela, o nível desse perdão. Enfim, eu aconselho ela a chegar para sua amiga, confessar tudo que ela fez, dizer aquele momento que ela estava passando, as dificuldades que ela tinha, né? A falta, de repente, de caráter, né? Que ainda não tinha sido convertida, ainda não tinha sido formado o caráter cristão nela. Enfim, ela tem vários argumentos para falar com a amiga e prosseguir. Difícil, né, e gente? É possível que ela tenha uma dificuldade momentânea, ela confessou, ela abriu o coração e tal, ouviu que não, de repente não queria ouvir, a amiga reagiu de uma forma agressiva, violenta, mas daqui a pouco essa amiga pensa, perceber que ela foi honesta, vai perceber que ela teve coragem de se expor, que ela teve coragem de abrir o coração e vai também fortalecer a amizade, talvez. Sim, vai né? construir agora, laços. Perdoar uma coisa, confiar é outra, né?
É, exatamente. Perdoar uma coisa, a amiga pode perdoar e pode não voltar a confiar. Só a gente não tem que só vamos pensar no seguinte, essa moça não era convertida, gente. Então, nós um dia não fomos convertidos, hoje somos. Perfeito. E fomos transformados. Então temos que falar para a amiga dela. Entendeu? Mas a amiga dela sabe, se trabalhou na casa dela, a amiga sabia empresa, que ela não era. Pode ser empresa. Pode ser empresa. Ou na empresa, a amiga sabia o que acontece, que não era irmãos, convertida. O que acontece é que eu sempre vou recomendar isso. O ouvinte vai ouvir tudo e tomar a decisão dele. Claro. A decisão de alguém ouvindo aqui a fala de vocês não deve ser assim, eu vou fazer isso porque o pastor lá disse isso. Você deve fazer fruto da sua reflexão. Certo? Os pastores aqui trazem opiniões, perspectivas, são tantas opiniões diferentes, divergentes, daqui a pouco converge. Por quê? Porque vai chegando num ponto que é o ponto de consenso. Escuta mais. O ouvinte, ouvi os ouvintes aqui, ouvi dizendo, eu gostaria que me falasse, sim, prefiro a verdade, mesmo que doa, do que uma omissão. Outro ouvinte, eu não gostaria de saber, conta aqui um ouvinte, eu não contaria não, até porque eu ia perder essa amizade. Se ela não contou, quando pediu perdão, eu preferiria, quando aconteceu, eu preferia não saber mesmo. Outro ouvinte, eu prefiro que não me diga, uma vez que não edifica, não precisa me falar. Vida que segue, tudo está no mar do esquecimento, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte, eu cometi um erro desse tipo, agora, quando vou ao estabelecimento, eu trabalho de graça, uma vez por semana, pois senti que era uma forma de pagar. Já paguei mais do que o quíntuplo, entendeu? E me sinto bem, diz aqui o ouvinte. Gostaria que a própria pessoa falasse, porque se eu soubesse por outros, a verdade, se eu soubesse por outros, eu ia ficar triste, a verdade sempre prevalece. Outro ouvinte trazendo aqui a sua opinião, será que a amiga já sabia e não quis falar no assunto? Resolveu perdoar e pronto, diz aqui o ouvinte. Outro, se ela já se arrependeu, a nova criatura, esquece, minha filha, esquece. JR, eu prefiro não saber. Águas passadas não movem moinho. Às vezes é o inimigo que fica acusando. Deus já perdoou, descansa nele. Eu sempre, cada um aqui é um ouvinte, hein? Eu mudo o tom de voz aqui para dizer que tá mudando a pessoa, né? Eu sempre prefiro a verdade, porém às vezes a confissão é mais para tirar um peso do ombro, não vai mudar nada, só vai passar o peso para outra pessoa, diz aqui uma querida ouvinte. JR, por que se ela me falar, eu não gostaria de saber, porque se ela me falar, eu não vou mais ter confiança nela, mesmo sabendo que foi no momento em que ela ainda não era cristã. É melhor deixar quieto, diz aqui o ouvinte. Outro, como tem gente, hein? Outro ouvinte, JR, uma amiga, não, é história longa? Não, tá aqui, continuo sem saber, eu continuaria sem saber, prefiro não tomar conhecimento. Outros ouvintes, na minha opinião, acho que ela não deve dizer nada. Quero agradecer aqui, a participação dos nossos maravilhosos ouvintes, cada um deles trazendo opinião, e não dá nem para dizer maioria isso, maioria aquilo, porque cada um tem o seu argumento, fruto da sua própria experiência. É por isso que o que comanda não é a minha experiência. Exato. O que comanda é as Sagradas Escrituras, ou é a palavra de Deus, porque alguém vai dizer assim, eu falei e me dei mal, ouvimos, vamos ouvir o outro agora, eu falei e me dei bem, aí agora o que eu faço? Empatou. Entendeu? Então é o que a Bíblia diz, gente. Então veja bem, pessoal, ela sentiu essa dor na consciência a partir de uma pregação. Uma pregação que de verdade o pastor não foi feliz na afirmação. Ele não foi feliz, porque ele diz que para receber perdão completo de Deus é necessário confessar o pecado para a pessoa. Não, o perdão completo de Deus independe do outro. Você se arrependeu, o Espírito Santo viu isso, você está perdoado. Agora, o confessar traz cura. Ninguém melhor que ela, JR, para analisar a situação da sua amiga e ver se o que ela fez causa dano até hoje. Agora, porém, se ela for dormir à noite e isso machucar ela e ela não conseguir ter paz, o melhor caminho, primeiro, ore, jejue, busque ao Espírito Santo, peça uma direção, porque Deus certamente vai trazer paz para esse assunto. Muito bem, minha gente, aqui a nossa ouvinte que nos escreveu, ela conta aqui no seu e-mail que ela não gosta de falar desse assunto, porque esse assunto a envergonha, correto? Sim. Frase 2 aí, linha 2 aí, segunda linha. Ela já pediu perdão a Deus, ela diz, tenho certeza que ele me perdoou,
ouviu a pregação que o pastor acabou de mencionar. Aí ela diz: o fato é que eu já pedi perdão a essa pessoa. Tá, mas ela diz que não, me envergonho. Esse envergonho do quer assunto. dizer o quê? A minha consciência ainda está pesada. Ou não? Não, eu me envergonho disso daí. Não, amado pastor. Não, olha só, o que nós vamos pensar? Então, eu me envergonho do que fiz. Eu me envergonho toda vez que eu penso nisso. Né? O que ela coloca aqui? Mas isso, a Bíblia fala que isso é o verdadeiro arrependimento, quando a gente sente vergonha, remorso não, mas vergonha, mas tristeza pelo pecado cometido. Então, isso é o verdadeiro arrependimento. Eu vejo aqui nessa palavra que ela verdadeiramente se arrependeu. E como arrependida, ela recebeu realmente o total perdão de Deus. Não, inclusive, ela tem dúvida sobre o total perdão de Deus. Não, ela não tem dúvida, não, sobre o perdão de Deus, não. Foi o pastor que disse que para receber o total perdão. Mas ela ficou. Ela ficou com peso. Pois é, mas aqui, ó, mexeu ainda nela. Na sequência dessa frase, ela diz aqui: mas sem confessar o que fiz. Sim. Então ela confessou, olha, eu peço, sei lá como é que ela falou, mas eu estou imaginando aqui que é daquelas coisas bem largas, né? Bem larga. Mas ela não disse o que fez. Ela não disse o que fez. Pergunta número 1. Para receber o perdão de Deus, eu preciso confessar a alguém. Posso ler primeiro João? Bem, que é largo, Posso ler uma passagem bíblica? Claro. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, né? Ele é fiel, com letra maiúscula, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E essa palavra fiel e justo, no grego é uma expressão que comunica a totalidade, ou seja, o conceito único sobre a ação. Então, ele é fiel e justo. Ela já está perdoada. Mas se ela se sente ainda, tem o texto que o pastor também falou aqui, que é para receber a cura dela. Aí é diferente. Nesse texto, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me tira de qualquer tipo de outra ação que não seja essa, me purificar de toda a injustiça, é que o inimigo, ele vai sempre querer trazer à nossa mente aquilo que nós fizemos de errado. Só que essa é uma acusação injusta. Exato. Porque eu já fui perdoado. Então, no momento que eu sou perdoado, qualquer acusação do passado, ela se torna injusta, porque eu já fui perdoado. Ninguém pode ser condenado pelo mesmo crime 2 vezes. Eu já fui perdoado pelo Senhor, já está resolvido esse assunto. Vem com outra história, inimigo, com essa aí, que essa história já foi. Está resolvido. Só que aí a irmã disse que a gente pode ficar envergonhado com esse assunto. Então é uma coisa assim, a pergunta foi: para receber o perdão de Deus sobre alguma coisa que eu fiz com alguém, eu preciso confessar para esse alguém ou eu só confesso para Deus? Arrependimento e confissão a Deus. A Deus. Muito bem. Então, considerando que o pecado que eu tive contra alguém, o pecado que eu cometi contra alguém, ele foi primeiro contra Deus, eu pedi perdão a Deus e Deus me perdoou. Pergunto aos irmãos, não cabe mais nada? Não, olha só, vamos pensar na questão do Zaqueu, que ele diz, se eu tirei alguém, eu defraudei, eu vou restituir. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: se a gente fez um mal contra alguém, né, a gente lesou alguém, a pessoa se converte, ela se arrepende, pede perdão a Deus, tá? Mas não tira dela ir lá e se consertar. Nós vemos vários casos aí de irmãos nossos hoje que cometeram crimes, que quando se converte vão até a justiça, né? E tentam se consertar, tentam se reparar. Que é o certo, né? Tentam se ajustar, principalmente agora com uma pessoa que ela diz que hoje tem uma amizade muito grande. Então, o que a machuca é que ela lesou essa pessoa de alguma forma, que nós não sabemos qual, tá? E, no entanto, ela caminha com essa pessoa com uma amizade muito grande, tá? Eu acredito, como vocês já colocaram aqui, que o dia que se ela um dia chegar para esta pessoa e ela falar para essa pessoa o que ela fez, essa pessoa vai bater no ombro dela e dizer, eu já sabia. Exato. Vamos continuar. Porque são duas situações diferentes. É uma hipótese. A gente volta a João, que diz que se alguém diz que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso. A quem vê. A quem vê, não é? Então, a gente precisa lembrar que a nossa relação com Deus é vertical
E essa relação vertical com Deus produz resultados horizontais, isto é, resultados com quem está em meu derredor, com quem eu amo, com quem eu convivo. Então eu peço perdão a Deus e sou perdoado por Ele completamente. Agora, esse perdão tem que produzir frutos, tem que produzir consequências, tem que gerar consequências. E com quem essas consequências serão geradas? Com quem está do meu lado, com quem eu convivo, com quem eu ofendi. Então é natural, é decorrente do perdão de Deus, que é completo, que é perfeito, é decorrente do perdão de Deus que eu vá buscar a reparação do meu erro, da minha ofensa, daquilo em que eu deixei uma falta. Aí volta a questão prática. É possível reparar? Vamos reparar. É adequado reparar? Vamos reparar. Mas há situações, e eu creio que impossível. Algumas não são cabíveis, onde não é possível. Então a gente entrega para Deus. Eu acredito que nós chegamos a um denominador comum. Existem duas situações. Perdão de Deus. Perdão de Deus definido. E o reparar traz a própria cura para nossa alma e fortalece o próprio relacionamento. Foi o que foi dito antes. Provavelmente, se há realmente uma amizade verdadeira, vai ser fortalecida. Entendeu? E se por acaso for rompida, ela pelo menos teve a cura da alma, né? Então, daquele peso. Então, a gente chega nesse denominador comum, acredito eu. Coisa importantíssima que eu penso sobre esse texto é o seguinte: se a motivação pela qual ela está indo procurar a amiga é por causa da pregação, pelo menos essa frase da pregação está equivocada. Porque não é só ela, tem um monte de ouvintes agora ouvindo que está pensando, então eu vou ter que fazer isso, senão não vou conseguir o perdão de Deus total. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você se arrependeu e está perdoado por Deus. Agora, procurar a pessoa e reparar o dano, eu penso, ainda continuo dizendo que é lógico, o perdão, a gente pede perdão a Deus, nós nos arrependemos, nós temos que produzir fruto, mas cada caso é um caso. Eu faço gabinete diariamente, tem casos que eu tô falando por mim, eu digo, irmão, enterra esse negócio, não mexe nisso não, que você vai ter mais problema no futuro mexendo nisso aí, por isso que cada caso é um caso. É o que eu estou dizendo. Há situações, há momentos em que buscar a reparação vai causar mais danos à pessoa, mais danos a quem já está perdoado e não vai produzir nenhuma edificação. Então podemos dizer, esta mulher que ela não confessar para a amiga o que fez, não inibe dela receber o perdão de Deus. Perdão de Deus está ela já feito recebeu, na vida dela. Agora depende da situação, do grau dessa amizade, como que é, né? Ela deve procurar o pastor dela, de repente, alguém próximo, alguém idôneo para poder conversar, para poder se abrir, né? Já que aqui é um texto que não está completo, tá? Para ver se confessa ou não para esta pessoa. Eu já fico, eu não sei, existem coisas que a gente não deve estar abrindo, né? É claro que um pastor, ele vai orientar e vai ajudar, mas eu acredito muito naquilo que o pastor aqui falou, que é ela conversar com o próprio Deus e o Espírito Santo vai direcioná-la, porque se ela precisa realmente confessar, ela precisa, então, buscar essa pessoa. E se esse confessar vem por causa dessa mensagem e ela está em paz e ela só está querendo saber realmente o caminho que deve realmente tomar, então ela precisa saber no Senhor aquilo que ela precisa fazer e ficar em paz. Bom, nós temos aqui uma realidade que é um caso concreto de uma pessoa que está vivendo essa realidade. Quero lembrar aos nossos ouvintes que, pela graça de Deus, aqui nós não inventamos tema. Se existem outras emissoras que inventam temas, nós respeitamos a dinâmica, mas aqui é e-mail, é texto de ouvinte, a situação concreta, real. Por isso nós nos importamos tanto. Não estaria aqui trabalhando todo dia se fosse uma invenção, uma criatividade humana. Esta é, infelizmente, uma triste realidade que essa nossa ouvinte passa. Nós temos pelo menos aqui dois tipos de ouvintes. O ouvinte que manda o assunto para dizer assim, o que eu faço? Que não quer pensar, que quer simplesmente ouvir uma orientação e ir em frente. Você tem outro ouvinte que é impulsionado pelo Espírito Santo para pensar. Eu torço e trabalho para quem gosta de pensar e não para a pessoa que simplesmente segue, porque segue um, segue outro, segue quatro. Se quatro falar uma coisa diferente, agora o que eu faço?
Por isso que eu luto aqui pelo consenso, para procurar achar aqui o lugar de equilíbrio, saudável, etc. Então nós temos o seguinte, um princípio bíblico. A administração desse princípio bíblico, ela deve ser adequada às circunstâncias. É preciso ter sabedoria e direção de Deus para cumprir. Creio eu que a ouvinte, quando nos escreveu, ela já foi impulsionada pelo Espírito Santo, e só ele sabia que vocês 4 estariam aqui à mesa. Exato. Deus compõe essa mesa de uma forma especial, utilizando a vida da Marcela para que isso venha a acontecer, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus, é uma serva de Deus e trabalha assim. Nessa perspectiva, nós temos aqui ouvintes, esta ouvinte que nos escreveu, vivendo essa realidade. A sua realidade é outra, que eu traí, é outra história, nós estamos falando de outro assunto, nós estamos falando desse assunto que está aqui. A ouvinte fala sobre perdão total e um dos ouvintes aqui está perguntando o que seria um perdão incompleto. Eu também não sei. Também não sei, não. Ou é perdão, ou está perdoado, mais ou menos. Não, aí não é. Ou vai ou não perdão vai. Perdão humano é incompleto. Quando ele coloca o si. Se você não mudar, se você fizer novamente, bom exemplo. Esse é incompleto. Bom exemplo. Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. A gente perdoa e guarda anotadinho. Guarda na gavetinha da alma. Em caso de necessidade. Cada necessidade vai lá e puxa. Nós não. Tem gente que faz isso. Deus nos livre e guarde. Essa realidade, querido ouvinte que nos acompanha, é a necessidade de caminhar em frente. Você não pode ficar aprisionada nessa história. Exato. Você precisa caminhar e é fundamental que você tenha esse tipo de acompanhamento espiritual. Não é alguém que vai te dizer faça ou não faça. Quem vai dizer faça ou não faça é o Senhor Deus. E ele promoverá todas as coisas. Circunstâncias complexas e difíceis, até de reconciliação, são guiadas pelo Senhor, como já vimos na Bíblia, Jacó e Esaú, entre outros casos. Nós vamos orar por você ainda hoje no programa, pedindo a Deus que nos dê graça e misericórdia na presença dele. É assim que nós vamos orar já aqui no nosso debate 93 de hoje, pedindo aqui a sua carinhosa audiência e a sua oração no programa de hoje com a gente. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, esse aqui o pastor Manuel cantava lá no interior, e o pastor Gilton cantava, pastor Edson também. A da pastora Nadiege não, que ela já é da época mais recente. Não importa a igreja que tu é. Olha aí. Se aos pés do Calvário tu estás. Maravilha. Se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão será. Essa música aqui era a preferida dos garotos que estavam querendo namorar. Pastor, pastor, Deus falou comigo que é pra gente cantar essa música hoje. O senhor canta? Tá bom, filho, eu canto essa música. Aí o garoto vai lá e se posiciona no culto. O garoto, pastor Chilton, o garoto naqueles encontros de sábado à noite, vai se posicionando. Olha lá, o irmão fulano tá na igreja hoje, que bênção. Aí o pastor vai lá, a igreja vai cantando, hein, pastora Nadiege? Aí o pessoal vai cantando, ó. É isso aí, meu irmão, encontro de jovens, olha aí. Hein? Você levantando a mão e cantando com alegria. Dá minha mão, a hora da mão, ó. É a hora, ó. Olha pro lado. Pode soltar a mão, irmão. Larga. É só a música. Sem coreografia. E muita gente relembrando histórias hoje, hein? Pelo amor de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Fala aí, Marcela Bastos. Olha, os alunos de uma escola em Belém, no Pará, fizeram uma surpresa emocionante para um guarda de trânsito. As crianças agradeceram aí o guarda que cuida da segurança delas na travessia de uma rua, cantando parabéns para você no dia do aniversário dele. E depois deram um abraço coletivo nele. Para muitas pessoas, o guarda é um simples desconhecido, mas as crianças não o veem dessa maneira, segundo a diretora da escola. E aí nós perguntamos: atitudes inesperadas de amor. Você costuma demonstrar às pessoas o quanto elas são importantes na sua vida? Você tem dificuldade de demonstrar amor?
Como vencer essa barreira? Pergunta aos nossos queridos debatedores, ilustres debatedores do programa de hoje, 11h46 no Rio. Quero dar parabéns a essas crianças, Isso. JR. Muito Lindo. bonito o gesto, muito bonito mesmo. Guardas de trânsito, pessoas que cuidam da limpeza, os garis. Esse tipo de profissionais no Brasil são chamados de invisíveis sociais. São invisíveis. As pessoas passam e não enxergam. E esse gesto demonstra uma sensibilidade, um amor. Eu fiquei emocionado de tomar conhecimento dessa história. Parabéns a essas crianças. E eu quero dizer que isso me está fazendo refletir sobre as minhas atitudes. Eu gostaria de poder ser assim também, sensível e capaz de dar essas demonstrações de amor. Isso faz parte do reconhecimento e da gratidão, né? Então é importante a gente reconhecer isso no outro. E essas crianças fizeram isso, reconheceram, foram gratas, e eu tenho certeza que esse guarda de trânsito está trabalhando muito mais feliz, porque ele está servindo com muito mais alegria. Não é isso? O reconhecimento, ele é motivador. Verdade. Tem um rapaz, ele é ascensorista de uma faculdade, trabalha lá no elevador. Ele, esses dias, estava me falando que toda turma que se forma, na hora da formatura, ela homenageia ele. E isso faz com que ele, a cada nova turma que se inicia na faculdade, ele tenta ser mais gentil ainda ali, naquele trabalho ali do elevador. Gentileza, né? Gera gentileza. Aquela gentileza, Olha porque só. ele já sabe que se ele fizer um bom trabalho, no final, na formatura, a turma vai lembrar dele. Eu acho que a gente, às vezes, a gente passa desapercebidos, né? Muitas das vezes entra, se não dá bom dia, não dá boa tarde, Gente, não cumprimenta, né? Demais, eu acho que você isso. olhar, né? Até vocês falaram aqui, é o lixeiro que vai lá, né? Na tua casa, pegar o lixo, na hora que você estiver com ele, olhar, né? A minha esposa tem um hábito de oferecer água, oferecer café, né? Você poder ser grato àquela pessoa que está lhe prestando um serviço, que é importantíssimo. E olha que o carioca é mais expansivo que boa parte dos demais brasileiros. O carioca tem o hábito, ei, meu irmão, beleza, ei, como é que dá? Pelo menos isso acontece no Rio com facilidade. Em outros lugares do país, isso pode não ser uma coisa tão comum, essa questão de ser mais expansivo, né, pastor? O senhor que veio lá do interior. Na verdade. Não é verdade? Percebe a diferença? Tem uma diferença muito grande, por exemplo, entre o pessoal do Sul e o carioca. O carioca é muito dado, muito receptivo, e de um modo geral, o pessoal do Sul, eu sou do Paraná, é mais um pouco fechado, né? Não sei como tá hoje, tem muitos anos que eu já moro no Rio de Janeiro, estou quase um carioca, graças a Deus. Mas é bem diferente. Agora, na verdade, isso aqui é uma expressão de amor na prática, né? Porque falar de amor, teoricamente, qualquer um fala. Pregar, teoricamente, amor, todo mundo prega. Isso aqui para nós é uma pregação na prática. As crianças foram até a rua e mostraram mais do que o amor humano, mas o amor de Cristo praticado em uma ação. Isso serve de lição para todos nós. JR, aqui pergunta, como vencer essa barreira? Eu acho que uma forma para a gente vencer isso, as pessoas vencerem, é começar a praticar. Pelo menos dando um bom dia. Prestar atenção na pessoa, porque às vezes a pessoa presta atenção numa outra pessoa que você acha que é mais interessante, ou tem um grau mais importante, né? Mas no momento que você entra no elevador, você entra na sua portaria, você passa na rua, você vê a pessoa fazendo um trabalho, você poder realmente dar um bom dia, boa tarde, elogiar, é interessante, é importante. Então você começa a quebrar essa barreira. Então é hábito. Então faça disso um hábito na sua vida. Ouvinte dizendo, eu costumo fazer isso sim. Outro ouvinte disse que eu tenho dificuldade, entendeu? Não recebi da minha mãe, então acho que por isso eu não consigo demonstrar, mas amo muito a minha mãe e as minhas irmãs. É só começar. É só começar. Isso é um exercício, né? Outro ouvinte dizendo, JR, eu recebi um elogio por dar um abraço. Eu tava lá num trabalho deve ser trabalho de evangelização, que ele abraçou um rapaz que é usuário de crack, e aí o pessoal disse, olha, parabéns, hein? Você deu um abraço nele, ele falou assim, ué, mas não era não? É mais ou menos que eu fiz uma coisa errada, né? As pessoas se espantaram e começaram a elogiá-lo. E ele está dizendo, e olha que eu não sou muito de abraço, talvez é exatamente por isso as pessoas tenham até se espantado. Continua, meu irmão, um ouvinte dizendo que trabalha numa casa há 7 anos e nunca ganhou um parabéns da sua patroa. Ô, querido ouvinte, vamos pra frente, não fica preso a isso não.
que aí tem que se ficar preso, isso aí é que não vem mesmo. Eu dou aula na minha casa, eu dou aula de ciência. Certa vez perguntei quem eles gostavam mais na escola. Eles disseram, nós gostamos mais das tias da limpeza. Mas falaram assim, de verdade, sabe? Falaram com amor. Eu fiquei super feliz. Falaram que elas davam bom dia, boa tarde, perguntavam se eles estavam bem. Na verdade, diz a nossa ouvinte que isso a surpreendeu. É muito legal. E eu queria recomendar aos pais, que os pais conversassem com seus filhos, se os filhos falassem isso aqui, o que você gosta mais? Da tia da limpeza. Qual o nome dela? Qual o nome dela? O nome dela é tia da limpeza. Não, tia da limpeza é o nome dela. Nome, tem que saber o nome dela. Então é muito legal se a gente conseguir descobrir os nomes, porque quando a gente fala o nome da pessoa, é outra história. Na minha opinião, os mineiros são mais amáveis, diz aqui a nossa querida ouvinte. Olha, não é pra ter uma briga, né? Outro ouvinte, o povo baiano também é receptivo, não é pra ter briga. Eu não falei que não é, eu falei que o povo do Rio de Janeiro é mais. Não falei que é mais, não. É mais no sentido de que normalmente é mais expansivo, né? Mais falante, mas o povo brasileiro é um povo sensacional. JR, bom dia. O dia do gari, indo pro trabalho, parei meu carro, desci, dei um abraço bem apertado na moça que varre uma rua que faz parte do meu trajeto diário, diz uma ouvinte, só para esclarecer que eu vi que vocês ficaram antenados aí. Como a gente percebe as reações, né? Eu falei que deu um abraço apertado, os 4 levantaram a cabeça assim, é uma ouvinte, nada de dar abraço apertado na pessoa do sexo oposto, não. Gosto muito de demonstrar gratidão, saio dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, mas também sou criticado aí, tá vendo? Não tô nem aí, JR, eu faço questão de fazer isso com os garis. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar: um país vive sem presidente, mas nenhum país vive sem gari. Olha aí, isso aí na campanha eleitoral, ouvinte, você vigia, hein? Tá usando a rádio pra isso não, né? JR, no sábado um rapaz estava vendendo bala para comprar algo para a filha, né? Tava chorando de fome. Todos passavam, não davam atenção ao que ele falava. Então meu esposo chamou a mulher e a filha e pagou um lanche para as duas. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte diz assim, para a pastora Linda na Diege, nossa professora de técnica vocal, diz aqui um ouvinte que não diz o nome. Podia dar, se dissesse o nome, ia ganhar um ponto. Pois é. Eu saio no quintal da minha casa, JR, meus vizinhos me veem descendo e continuam de costas para não falar comigo, mas como eu sou educada, eu tenho que ser diferente, eu dou bom dia sim. Vizinho às vezes complica, né? Ou não? Mas é bom dar, né? Não, dar um claro, bom dia, sempre. Sempre. Estou falando que complica, porque tem vizinho que não gosta. Estou falando que vira as costas, né? Bom dia porque eu tenho, né, um bom dia. Vamos lá. Se não devolveu. Eu conheço uma pessoa zoeira mesmo. Ela diz assim, você diz assim, bom dia, ela diz assim, por quê? Só pra zoar, entendeu? Não é de verdade, não. É só pra provocar, pra ter ali uma outra conversa. Minha avó me ensinou isso, eu passo isso pro meu filho, tem 2 anos e dizem que ele já pode se eleger. Aqui onde nós moramos, todos o conhecem, diz aqui a nossa ouvinte, muita gente aqui contando histórias. Obrigado, gente, obrigado, nosso ouvinte aqui da frase, não vi um país, ela falou que não é campanha não é candidata não. Fica firme, ouvinte. Muito bem, sabe que tem um grupo de pessoas que é muito, muito, muito invisível? Funcionários de shopping, segurança e limpeza. Quer outro grupo que é muito invisível? E olha que profissão é essa. É aquele senhor, aquela senhora que for jovem, aquela pessoa que fica limpando o banheiro em shopping. O shopping ainda é melhorzinho. Você conforme o lugar é mais, sem dar detalhes, tão próximo à hora do almoço, o lugar é mais, entendeu? A pessoa, o camarada, ficar ali dentro, por causa dos outros. E o trabalho que ele tem, quantas pessoas entram e saem, vê o camarada lá, a mulher lá e vê como se a pessoa não estivesse lá. Eu acho que o grande desafio, eu fiz isso aqui já há alguns anos eu fiz aqui um desafio diário, e um desses desafios era dê bom dia, dê um alô, dê uma palavra ao gari, ao policial, etc, e eu queria encorajar a que você olhasse as pessoas, cumprimentasse as pessoas, mas evidentemente algumas pessoas têm que ter cuidado com isso. Porque uma pessoa quando recebe um cumprimento pode achar que tem algum interesse nessa história. Então tem que ter uma postura firme, entendeu? É comum, né, aproveita uma palavra boa, obrigado, Deus te abençoe. Exato. E aí, gente, eu acho que é por aí. Bom.
Estamos juntos no debate. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Tempo voando, horário eleitoral chegando. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero deixar um abraço para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, para a equipe do Jornal Novas, que está ligadinha conosco, e o pessoal da portaria do edifício Santo Seabra. Pastora Nadiege Macário, obrigado, um abraço. Obrigado, quero deixar um abraço a todos e também falar que nós estaremos ali na Igreja Atos 2, na Conferência de Mulheres Escolhidas, né? No sábado às 18 horas. Maravilha, pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, um beijo para todos os ouvintes, a minha família que está me ouvindo, em especial meu cunhado Alfredo, que está fazendo aniversário hoje. Beijo para o Brasil, para Cristo. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero aqui também dar o meu abraço para duas igrejas hoje. Uma, Assembleia de Deus de São Francisco, no Congresso de Mulheres, que está ocorrendo, termina hoje, e outra, Assembleia de Deus do Alcântara, pastor Daniel, que estão comemorando o seu jubileu de diamante. Parabéns, Marcela. Aqui, aniversariantes ontem, pastor Roberto Dias, da Igreja Batista Missionária em Mesquita, e hoje, o pastor Guto Rodrigues, da Assembleia de Deus Internacional Manancial, lá em Nova Friburgo. Maravilha, vamos orar, pastor Gilton vai orar conosco, vamos lembrar dos nossos assuntos aqui, lembrar daquela ouvinte do primeiro tema, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, esse povo de Deus que nos acompanha todos os dias aqui na nossa 93 FM. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Estamos orando hoje mais uma vez, apresentando todo o nosso país diante de Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos aqui na tua presença. Pedimos que o teu Santo Espírito complete todo o trabalho feito por esse debate, que o Senhor esclareça os corações e oriente os nossos ouvintes. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos em que colocamos a vida dos pastores aniversariantes em tuas mãos. Que o Senhor abençoe o pastor Roberto Dias, o pastor Guto Rodrigues, dando-lhes vida longa na tua santa e bendita presença. E pedimos a Deus pela nossa pátria, pela nossa nação, que o Senhor opere em nosso país. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Aquele livramento, sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que eu passei chorando e de manhã eu acordei cantando. Tudo isso eu sei, de mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o